Uma ótima tarde a todos vocês. Olha só o que eu tenho aqui e já quero compartilhar com exclusividade. Vamos lá. O cerco está se fechando. O ministro Moraes acaba de ser rotulado como a maior ameaça à democracia do hemisfério ocidental. E quem fez essa declaração explosiva foi ninguém menos que Jason Miller. Quem que é ele? Conselheiro de Trump. E tem mais. Elon Musk também entrou na briga e mirou suas críticas no ministro brasileiro. Agora a Casa Branca estuda então sanções contra Moraes num processo que já movimenta 4 departamentos do governo americano. O embate entre o globalismo e a liberdade de expressão está pegando fogo nos Estados Unidos. E o Brasil vira então um palco central dessa disputa histórica. Prepare-se, porque o que vem por aí pode mudar os rumos das investigações envolvendo o magistrado. Fique até o finalzinho, porque você vai entender porque Moraes está no radar dos gigantes do mundo. A pressão internacional contra o magistrado Moraes acaba de alcançar um novo patamar. 4, não um, 4 departamentos do governo americano estão analisando sanções inéditas na história contra o magistrado brasileiro, após duras críticas vindas de figuras de peso como Jason Miller, que é o conselheiro pessoal do presidente Trump, e Elon Musk, CEO da plataforma X. Jason Miller foi direto, abre aspas, Moraes é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. Gente, a frase dita em uma entrevista recente ressoou nos corredores da Casa Branca, onde o cerco diplomático começa então a se formar contra o magistrado Moraes. E agora é para valer. Segundo fontes internas próximas ao alto escalão americano, sanções severas estão sendo avaliadas sim por 4 poderosos departamentos do governo Trump. Trata-se então de uma medida sem precedentes contra uma autoridade brasileira, com potencial de abalar as estruturas diplomáticas e expor o autoritarismo disfarçado de legalidade. Veja quem está envolvido na análise de toda essa denúncia. O Departamento de Estado, que é comandado por Marco Rubio, em posição clara, já denunciou o bloqueio da rede social X como uma manobra autoritária para esmagar, impedir, barrar liberdades básicas aqui no Brasil. Conselheiro de Segurança Nacional sob liderança do Coronel Mike, também fiel defensor dos valores ocidentais, já demonstrou preocupação com governos alinhados à China, como o do Lula, por exemplo. Já o Departamento de Tesouro, em caso de aprovação, poderá, preste bem atenção, poderá aplicar bloqueios financeiros diretos a Moraes, travando então qualquer movimentação em território americano. Isso poderia causar um caos na vida do magistrado. Já o Conselho Jurídico da Casa Branca, responsável por blindar legalmente a decisão presidencial, já revisa inclusive os termos finais dessa proposta. A palavra final será de Trump, que está sendo mantido informado a todo momento, passo a passo, sobre o andamento da proposta. Um eventual aprovação a respeito de um manifesto contrário a isso que está sendo discutido aqui no Brasil pode piorar ainda mais e colocar Moraes na lista negra internacional,
um recado direto contra o avanço do autoritarismo que acontece aqui no Brasil. As vozes de vocês brasileiros, a voz de Eduardo Bolsonaro começa realmente a movimentar a Casa Branca. Por quê? A palavra final será do Trump, que está sendo mantido informado a todo momento. Contato com aliados aqui no Brasil acontecem também intermediado por Eduardo Bolsonaro. Recentemente, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo nesse exato momento em solo americano, membros do governo entraram em contato direto com Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo para aprofundar as investigações sobre os acessos cometidos por Moraes aqui no Brasil. Enquanto isso, a esquerda, em pânico, tenta reagir com desespero. Para vocês terem uma ideia, o petista Lindenberg Farias pediu até a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, numa clara tentativa à época de intimidação. Pedido então negado pelo Supremo Tribunal Federal, só que caiu como uma verdadeira bomba nos quatro poderes movimentados a respeito de censuras nos Estados Unidos. Elon Musk, por exemplo, acontece o seguinte sobre ele lá. As críticas de Jason Miller ecoam o posicionamento firme de Musk, que já questionou abertamente se Moraes possui bens ocultos nos Estados Unidos em reunião, que foi uma reunião bombástica. Musk, que comanda o Departamento de Eficiência Governamental na administração de Trump, não esconde seu repúdio ao que considera um atentado às liberdades civis praticadas pelo magistrado. O embate promete esquentar ainda mais os próximos meses, porque o Brasil, mais do que nunca, está no radar no mundo livre e os que abusam do poder podem finalmente começar a sentir as consequências devastadoras que virão daqui para frente. Para vocês terem uma ideia do que anda acontecendo, fontes confirmam que membros do governo americano procuram Eduardo Bolsonaro e o jornalista diariamente. A movimentação nos bastidores preocupa setores da esquerda aqui no Brasil que tentaram reagir em março. O senador Lindenberg Farias, quando pediu a prisão do passaporte, ele não imaginava que essa investida, que essa repercussão que chega até nós aqui como um verdadeiro reboliço, poderia então fazer com que o governo Lula entrasse em uma enrascada sem precedentes. Olha só que interessante. O Conselho Jurídico da Casa Branca, que é responsável por blindar legalmente a decisão presidencial de Trump, já revisa os termos finais da proposta. O Departamento do Tesouro, a mesma coisa, em caso de aprovação, poderá aplicar bloqueios financeiros diretos a Moraes imediatamente. A palavra final será do comandante da Casa Branca, mas o Departamento de Estado, em comando de Marco Rubio, em posição clara, já denunciou bloqueios da rede social X. Todos eles em reuniões em portas fechadas, decidindo então o futuro do magistrado Moraes, que acabou levando na brincadeira algo muito sério. Gente, outro órgão a se pronunciar sobre o caso será o Conselho de Segurança, chefiado pelo coronel Mike, que é crítico da China e que possui restrições a governos que mantêm proximidade com o país comandado por Xi Jinping, como o Brasil. Ou seja, enquanto Lula se ajoelha aos pés dos chineses, os americanos, observando toda essa manobra,
começam então suas articulações, suas decisões para poder então provar para o mundo que o Brasil está entrando em um verdadeiro precipício ao escolher esse tipo de posicionamento, distanciando ainda mais o nosso país e quebrando, inclusive, para vocês terem uma ideia, as alianças que foram firmadas não de agora, mas há anos entre Brasil e Estados Unidos. De acordo com a coluna do portal Metrópolis, pelo Paulo Capelli, do site, o governo americano procurou recentemente em buscar mais informações e o departamento licenciado investiga também tudo aquilo que Eduardo Bolsonaro leva e oferece de denúncias e coloca na mesa. Ou seja, um verdadeiro arrepio pode começar a acontecer no rigor da lei caso o Brasil não se recue com essas decisões que acontecem, que na minha opinião são decisões vergonhosas. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Daqui a pouquinho nós nos encontraremos aqui na próxima notícia. Deixe o like, se inscreva, compartilha, porque o seu compartilhamento ele é muito importante para nós. Até mais.